Non nobis Domine, Domine, non nobis Domine, sed nomine tuo da gloria. Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chave Católica. Eu sou Luciano Pires e hoje os convido a tratarmos do tema masculinidade. O que deu errado? Em abril de 2013, na vila de Segartia, na Romênia, um menino com apenas 3 anos de idade caiu acidentalmente em um poço estreito de mais de 15 metros de profundidade, localizado no quintal de sua família. Apesar dos esforços da equipe de resgate, que utilizou todos os recursos a seu alcance, os agentes não conseguiam resgatar o pequeno Gabriel, enfrentando mais dificuldades do que esperavam. Guindastes, escavadeira, cordas, bombeiros, policiais, civis, enfim, todo o esforço para salvar o menino parecia infrutífero. Foi então que Cristian Marian Becano, um menino de 14 anos de idade que jogava bola próximo ao local, notou um helicóptero no ar e toda a movimentação. Indo até lá, ouviu que a equipe de resgate cogitava o plano arriscado, mas aparentemente inevitável, de baixar ao poço alguém que nele coubesse e pudesse puxar o pequeno Gabriel. Percebendo-se apto, Cristian ofereceu-se para o desafio. Apesar da hesitação inicial da equipe de resgate em baixá-lo no poço estreito, devido ao risco de também ele ficar preso, a dramática corrida contra o tempo não deixava opções a não ser aceitar a valente ajuda do menino. Demonstrando uma coragem notável para a sua idade, Cristian afirmou que não estava com medo, embora estivesse um pouco nervoso, mas foi devidamente instruído sobre o que fazer e então, de cabeça para baixo, foi baixado ao poço por meio de cordas. Seguindo todas as instruções dadas pela equipe de resgate, Cristian conseguiu agarrar e carregar o pequeno Gabriel, que estava preso no poço havia 11 horas. A equipe de resgate conseguiu retirar os dois com sucesso e Cristian respirou profundamente ao emergir, provavelmente devido à falta de oxigênio no fundo do poço. Seu ato heróico foi recebido com brados e aplausos entusiasmados do público presente. Graças à sua atitude decisiva, o pequeno Gabriel sobreviveu ao ocorrido e retornou ao convívio familiar após alguns dias no hospital. A bravura do jovem Cristian, tratado na mídia local como o anjo salvador de Segartia, foi retribuída com honras em sua escola, na prefeitura e foi reconhecida em todo o país. O episódio torna-se ainda mais marcante quando se considera a sua difícil trajetória de vida, que inclui o fato de ter sido abandonado por sua mãe quando mais novo. Tal como um Davi enfrentando Golias, talvez pela força embutida em seu próprio nome, Cristiano Mariano, o caso do jovem Cristian Marian Becano é um exemplo alentador de que, a despeito de todo o acúmulo de investidas revolucionárias contra a autêntica masculinidade, a lei natural é irrevogável e, em qualquer época, pode haver exemplos surpreendentes daquele ímpeto propriamente masculino ao sacrifício de si pelos mais fracos e necessitados. A historiadora francesa Regine Pernoud, em seu livro Luz sobre a Idade Média, nos dá a máxima medida da autêntica masculinidade numa época em que, no dizer do Papa Leão XIII na encíclica Immortale Dei, a filosofia do Evangelho governava os estados, bem como a influência da sabedoria cristã e a sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes dos povos, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil. Ao tratar da cristandade medieval,
Regine Pernoud relata em sua obra que a grande glória da Idade Média foi a de ter feito a educação do soldado, de ter transformado um brutamontes em cavaleiro. Aquele que lutava por amor das grandes proezas, da violência ou da pilhagem, virou o defensor dos fracos. Ela transformou sua brutalidade numa força útil, seu gosto pelo perigo em coragem consciente, sua turbulência em atividade fecunda. Seu ardor ganhou vida e disciplina ao mesmo tempo. O soldado teria, a partir de então, um papel a cumprir, e os inimigos que ele é convidado a combater são, justamente, aqueles em quem subsiste o desejo pagão do massacre, da orgia e de pilhagem. A Ordem da Cavalaria foi a instituição medieval que mais se incrustou na lembrança, pois nunca se teve concepção mais nobre do título de guerreiro. Tal como a encontramos instituída desde o início do século XII, ela é realmente uma ordem religiosa e quase um sacramento. Ao contrário do que se costuma pensar, ela não era dada apenas para nobres. Camponeses e mesmo servos a recebiam, em detrimento de muitos nobres. Mas ser armado cavaleiro era tornar-se nobre. E a respeito das exigências e expectativas que sobre ele repousavam, conta-nos Regine Pernoud. Do futuro cavaleiro são exigidas qualidades especiais, traduzidas no simbolismo das cerimônias que lhe conferem o título. Deve ser piedoso, devoto à igreja, respeitar suas leis. Sua iniciação começa com uma noite de vigília em oração diante do altar sobre o qual descansa a espada que cingirá. É a vigília de armas, depois da qual, em sinal de pureza, toma um banho para assistir à missa e comungar. Recebe então solenemente a espada e as esporas que lhe lembram os deveres do seu ofício: ajudar o pobre e o fraco, respeitar a mulher, ser corajoso e generoso. Sua divisa será coragem e generosidade. Ele veste a armadura leve e recebe a espada sobre seu ombro. Em nome de São Miguel e de São Jorge, ele é feito cavaleiro. Aqui podemos notar que um dos legados da cristandade medieval é o ensinamento de que a plenitude da virilidade não se pode dar fora da verdadeira religião e da vida sacramental. Isto é, que a plena posse da masculinidade de um homem depende da humilde submissão à oração e aos sacramentos, canais da graça sobrenatural que restaura a nossa natureza degradada pelo pecado e nos fortalece com as virtudes que nos habilitam a cumprir efetivamente os mandamentos de Deus e a lei natural. Dito de outro modo, um homem nunca será plenamente homem se não recusar as ilusões de liberdade mundanas em favor da verdadeira liberdade, que é a dos filhos de Deus, que lutam continuamente para conservarem-se na verdade e na graça divina. Só assim será pleno o exercício de sua natureza racional, porque só a vida moral católica lhe pode ordenar as paixões e a vontade sob o reinado da inteligência. Só ela pode submeter o corpo à alma, como convém à pessoa humana propriamente ordenada. Em suma, só a vida autenticamente católica pode levar o homem ao cume de sua viril e feliz liberdade, que ele vive na generosa e plena entrega de si mesmo aos sacrifícios exigidos por seus deveres de Estado, seja como sacerdote ou religioso, seja como marido e pai de família. De fato, Santo Agostinho já nos alertava para as armadilhas da pior das escravidões, que é aquela com aparência de liberdade. Dizia-nos o santo doutor da Igreja em sua obra A Cidade de Deus: o homem bom, embora escravo, é livre. O mau, apesar de rei, é escravo, e não de um homem apenas, mas, o que se torna mais grave, de tantos senhores quanto os vícios que tem. Ou seja, o homem bom, que busca viver segundo a lei natural e a lei divina, sob o auxílio da graça, ainda que seja cativo de corpo, é verdadeiramente livre de alma, ao passo que o homem mau, que ignora a vida moral segundo a razão e a revelação divina, embora goze das maiores garantias de liberdade do corpo, é um escravo da alma. Desenvolver o meu VSM melhorou toda a minha vida. Por quê? Porque eu tô correndo atrás de eu evoluir. A consequência disso é eu começar a receber sinal de escolha, é eu começar a ter mulheres interessadas em mim. Você acha que eu vou ficar feliz que você que não fez nenhuma conseguiu ficar com a mulher que o mesmo nível que eu fico? Não, eu vou querer todas pra mim mesmo. Tô ralando aqui, tô fudendo. Você não tá fazendo nada, tô no acomodado e quer ter acesso à mulher que eu tenho. Não, não é justo. Então eu acho que a mulher tem esse filtro, tem que ter essa escolha mesmo, tá ligado? Esse lance da hipergamia. E outra, é assim, é a natureza, tá ligado? Ou você entende, aceita e vai atrás, se desenvolver, ou você vai ficar chorando, lamentando e não vai ter acesso à mulher. A esse respeito, o monge agostiniano Tomás de Kempis, em sua célebre obra A Imitação de Cristo, ressaltava o caráter eminentemente combativo e sacrificial da masculinidade. Um homem deve lutar longa e bravamente contra si mesmo até que aprenda a dominar-se por inteiro e dirigir todas as suas afeições
a Deus. Tal ensinamento encontra-se em perfeita continuidade com as Sagradas Escrituras, como atestam as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos. O reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma visão deturpada de Cristo sobre o espírito modernista, hoje maciçamente difundida, pode levar alguns a estranhar a violência como condição para a conquista do reino dos céus. Mas a que violência nosso Senhor está se referindo? Como dizíamos há pouco, em síntese, ser verdadeiramente livre é configurar-se à vontade de Deus, sumo amor e sumo bem. A máxima liberdade, portanto, é a da santidade. Dado o fenômeno do pecado na história humana, porém, tal liberdade só pode ser atingida por quem faz violência contra si mesmo, isto é, contra suas próprias más inclinações ao pecado. E é assim, combatendo sem cessar por aquela máxima liberdade dos santos, que o homem pode atingir a suma felicidade para que foi feito, que é a da glória eterna no céu. É nesse sentido que nosso Senhor nos adverte contra as glórias deste mundo e o risco que elas representam à vida eterna de nossa alma imortal. Infelizmente, são muitos os perigos contemporâneos plantados no caminho dos homens para o prejuízo da masculinidade. As ondas revolucionárias que já se acumulam por séculos, mas em especial a da revolução sexual do século XX, seduziram homens e mulheres à falsa libertação de sua complementaridade sexual, uma ação histórica de inspiração demoníaca, sem dúvida alguma. Na impossibilidade de ferir a majestade de Deus, o demônio se vale de nossas fraquezas para atingir a imagem divina no homem criado, buscando assim aplacar seu soberbo desejo de vingança. Em uma carta atribuída à irmã Lúcia, endereçada ao cardeal Cafarra, a vidente de Fátima assinala sobre as revelações de Nossa Senhora em Portugal. O confronto final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre a família e sobre o matrimônio. Não tenha medo, porque qualquer um que trabalhar pela santidade do matrimônio e da família será sempre combatido e contrariado de todos os modos, porque este é o ponto decisivo. No entanto, Nossa Senhora já lhe esmagou a cabeça. Ora, por que a família seria alvo de um ataque tão brutal? Porque é a partir dela que a imagem de Deus se multiplica na criação. É na família que nascem homens e mulheres chamados à santidade e ao céu. Portanto, o que de mais eficaz poderia haver no ataque à imagem de Deus do que o atentado contra a família? E o que de mais eficaz se poderia lançar contra a família senão um atentado contra o matrimônio católico? Por fim, o que poderia ser mais eficaz contra o matrimônio católico do que atentar contra a castidade e a complementaridade dos sexos em favor da impureza, da luxúria e da emancipação mútua dos sexos? Pois aquele mesmo espírito modernista a que nos referimos minutos atrás, por alguma estranha razão, conseguiu convencer muitos revolucionários e até muitos católicos de que a misericórdia de Deus suspende sua justiça, bem como que o amor supremo de Jesus pelos homens significaria uma divina indiferença quanto à nossa obstinação no pecado. Dizemos por alguma estranha razão, porque nos próprios evangelhos podemos facilmente encontrar manifestações da ira condenatória de Cristo contra os que preferiram a vida pecaminosa à boa nova que ele veio trazer ao mundo para a nossa salvação. Depois, Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número de seus milagres, por terem recusado arrepender-se. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o cilício e a cinza. Por isso vos digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Tiro e para Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, serás atirada até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este dia. Por isso te digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Eis o Jesus Cristo raiz, o original, Deus encarnado, livre das apropriações e dos falseamentos revolucionários. Notemos que nosso Senhor reitera a condenação de Sodoma, consumida pelo fogo dos céus em razão, sobretudo, da disseminação do pecado, cuja denominação viria a ser derivada do nome daquela cidade, o pecado da sodomia. De fato, em plena continuidade com a condenação de Jesus aos sodomitas, o padre e destacado teólogo dominicano Antônio Roio Marim, em sua obra Teologia Moral para Leigos, editada pelo Centro Dom Bosco,
expõe o ensinamento de sempre da Santa Igreja quanto aos 4 pecados que clamam ao céu pela vingança divina, um ensinamento aparentemente esquecido pelo magistério pós-conciliar para o infeliz prejuízo de incontáveis almas. Vejamos a definição do padre Roio Marim. Entende-se por pecados que clamam ao céu aqueles que envolvem uma especial malícia e repugnância abominável contra a ordem social humana. Não pressupõem necessariamente maior gravidade que todos os demais pecados que se possam cometer, mas em virtude de sua especial injustiça contra o bem social, parecem provocar a ira de Deus e a exigência de um castigo exemplar para a advertência dos demais. Entre esses 4 pecados, que incluem o homicídio voluntário, a opressão dos pobres, viúvas e órfãos e o não pagamento do justo salário, encontra-se justamente o da sodomia. A respeito deste último, prossegue o padre Roio Marim. A sodomia, ou pecado de inversão sexual, opõe-se diretamente à propagação da espécie e ao bem social, e, neste sentido, clama por vingança ao céu. Assim diz Deus na Sagrada Escritura: o clamor de Sodoma e de Gomorra aumentou e o seu pecado agravou-se extraordinariamente. Descerei e verei se as suas obras correspondem ao clamor que chegou até mim. É sabido que as cidades nefandas que se entregavam a este pecado foram destruídas pelo fogo que choveu do céu. Por isso, é fato gravíssimo quando humoristas blasfemos, como os do grupo Porta dos Fundos, incluem em suas produções a sugestão de que Cristo estaria entre os sodomitas. Em nosso último episódio, cujo link pode ser acessado aqui embaixo na descrição, juntamente com as referências deste vídeo, tratamos do pecado da blasfêmia e de sua disseminação pública cada vez mais frequente nos tempos atuais. Mais especificamente, tratamos das produções artísticas deste mesmo grupo humorístico, que buscou estabelecer na prática um forçoso direito à blasfêmia ao longo da última década. Pelo silêncio, essa festa deve estar caidíssima. Deve estar um fracasso esse lugar. Entra, a gente entra que fecha surpresa, não pode atrasar, vambora! Meu filho! Uau, Ei, tudo bem? lavadíssimo. Não é nada. Oi, Sai. Quem é? Não vai apresentar seu amigo? O que é quem? Todo descabelado. Você tá indo embora. Vai ser Orlando da onde? No deserto, pai. Que graça, ela meia A desfiguração da masculinidade é parte daquele ataque de inspiração satânica contra a família e, como vimos, contra a própria humanidade. Mas antes mesmo da sodomia, a mera efeminação do homem já recai na condenação divina, como atestam as severas palavras de São Paulo aos Coríntios. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ocorre, porém, que a efeminação do homem e a propaganda gaysista não são as únicas formas de desfiguração da masculinidade. No outro extremo, há uma espécie de reação mundana a esse estado de coisas, que busca restaurar nos homens os traços propriamente masculinos, mas de modo desordenado, negligenciando que, sem a virtude da castidade, é impossível ao homem viver plenamente a sua masculinidade. Essa reação é outra filha da revolução sexual do século XX. Perdida em seu caminho, busca voltar à casa original, mas não consegue encontrá-la, pois a verdadeira religião, que no passado era hegemônica e ordenava toda a sociedade, cedeu espaço ao espírito maçônico, liberal, laicista, emancipatório, que desconsidera as virtudes cristãs como fundamentos do bem comum. Assim é que esse falso resgate da masculinidade ignora que se a um determinado homem não lhe cabe o cumprimento celibatário de uma vocação ao sacerdócio ou à vida religiosa, como nos conventos e mosteiros, a virtude da castidade determina que o exercício da sua sexualidade deve restringir-se à fidelidade da vida conjugal com uma única mulher, devidamente posta sob o sacramento do matrimônio e aberta à vida para a salutar constituição familiar. É o próprio Deus quem o diz através do mesmo apóstolo dos gentios, São Paulo. Considerando o perigo da incontinência, cada um tem a sua mulher e cada mulher tem a seu marido. O marido cumpra o seu dever para com a sua esposa e da mesma forma também a esposa o cumpra para com o marido. A mulher não pode dispor de seu corpo, ele pertence ao marido,
E da mesma forma, o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Aos solteiros e às viúvas, digo que lhes é bom se permanecerem assim, celibatários como eu, mas se não podem guardar a continência, casem-se. É melhor casar do que abrasar-se. Logo, esse suposto resgate afirmativo da masculinidade, enquanto assentado na hipertrofia dos cuidados com o corpo, na impureza dos costumes e na intemperança, e que se mede pela estéril rotatividade de parceiras sexuais, em que pese seu apelo de libertação, tal suposto resgate não passa de escravidão e de outra variedade de deformação da masculinidade? Quando você fala em aumentar o valor, seria necessariamente o VSM? Para quem não sabe, explica um pouquinho o que é VSM Isso. também. Quando eu falo aumentar o valor, né, eu tô dizendo aumentar o valor sexual de mercado, né, que isso significa VSM. Por mais que a palavra sexual, não sei o que, parece algo promíscuo, pejorativo, né, ou algo relacionado à prostituição, mas não. Ele tem esse nome por quê? Por causa das relações sexuais, tipo, algo casual, um namoro ou um casamento. Para que você tenha qualquer tipo de relação, você precisa ter um valor. Tá? Quando o seu valor é baixo, ou você vai conseguir uma mulher com valor baixo, tá? Ou você não vai conseguir ninguém. Na medida em que sua relação com o sexo feminino preserva as supostas conquistas da revolução sexual, sexo livre, contracepção e divórcio, o homem permanece servo de seus baixos apetites e arredio à plenitude de sua racionalidade e capacidade de amar. Ou seja, permanece deficitário na masculinidade que é chamado a vivenciar para o seu próprio bem e o bem de toda a sociedade. Prova disso é a tragédia social da ausência de figura paterna nas famílias, altamente disseminada nas descristianizadas sociedades contemporâneas e fonte permanente de todo tipo de desordem social, sobretudo entre os meninos. Influenciador digital, vários deles, né? Não, seu pai mora no céu não, meu amor. Ele mora aqui na terra. Tô muito feliz que eu vou poder ser o pai que eu não tive. Vai chorar. Vou poder cuidar da forma que eu não fui cuidado. Eu sei da onde vem o meu vazio, da onde vem a minha insegurança. Era porque, meu pai morou longe pra caramba, eu tinha uma falta de pai. Falou pra minha mãe que simplesmente eu acabei com a diversão deles, a aventura deles. E fui embora. O homem foi criado por Deus para uma nobre missão de amor. A virilidade que equipa sua natureza presta-se não às vãs satisfações de si mesmo, mas à luta pelo céu, para si e para os outros, especialmente os que se encontram sob sua autoridade natural. Como vimos em episódio anterior, a hierarquia doméstica natural, que se estabelece com o matrimônio, revela ao homem leigo a vocação à chefia de sua própria família. Fora do cumprimento desse chamado, porém, sua masculinidade tende a se degradar em efeminação ou brutalidade autocentrada. Seja como for, o homem torna-se menos homem e a mulher, de potencial companheira do homem, volta a submeter-se a ele segundo a antiga condição servil do paganismo. Nesse sentido, convém resgatar as sublimes palavras de Sua Santidade, o Papa Leão XIII, na encíclica Arcanum Divini Sapientiae, de 1880, sobre o matrimônio cristão. O marido é o chefe da família e a cabeça da mulher. Ela, porém, sendo carne da carne e osso dos ossos dele, deve estar submetida e obediente ao marido, não como escrava, mas como companheira. Isto é, de tal forma que a submissão devida não seja desligada do decoro e da dignidade. No marido que governa e na mulher que obedece, sendo ambos imagem um de Cristo, a outra da Igreja, a caridade divina seja a moderadora perpétua de seus deveres. No que diz respeito aos filhos, eles são obrigados em consciência a estar submetidos e ser obedientes aos pais, a honrá-los. E, por sua vez, os pais devem dedicar todos os cuidados e pensamentos ao proteger os filhos e educá-los, antes de mais nada, à virtude. Isso nos faz entender que os deveres dos cônjuges não são nem poucos nem leves. Contudo, para os cônjuges bons, pela virtude do sacramento, tornam-se não só fáceis a cumprir, mas também agradáveis. Eis aí, caros amigos, a beleza da complementaridade dos sexos, divina e amorosamente iluminada para o nosso bem individual e coletivo, cuja realização depende fundamentalmente de que o homem abandone as ilusões de liberdade e felicidade deste mundo
e assuma vigorosamente a dignidade dos deveres a que é chamado, como marido e como pai, em vista das alegrias eternas do céu. Este é, no fundo, o único combate que realmente interessa e no qual sua coragem é verdadeiramente posta à prova. Assim, rezemos por todas as vítimas da Revolução, mas em especial pelos homens, para que, a exemplo do jovem romeno Cristian Marian Becano, cujo heroísmo nos enche de esperança quanto à masculinidade fortificada pela pureza, todos os homens cresçam na consciência de seus deveres distintivos, convertam-se à Santa Igreja de Cristo e empreguem sua virilidade e coragem a serviço de Deus e do próximo. Gostou deste vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Peço também que reze por nós. E se deseja contribuir para mais iniciativas como esta, acesse membros.centrodombosco.org e torne-se você também um membro patrocinador com qualquer valor mensal. Que Deus recompense imensamente a sua generosidade. Viva Cristo Rei!